certo Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Bom dia para todos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É mais um domingo na presença de Deus, irmãos, que bom que você veio. Hoje é mais um dia especial na presença de Deus. Estou com uma palavra boa que vai te ajudar, irmãos, vai falar o coração. Há dias, que essa palavra está no meu coração. Eu pedi a Deus, orei a Deus, fala Jesus, porque tem palavras assim, deixa eu só compartilhar coisa de pastor com você. Tem palavras assim que Deus te dá, e aí você fica assim, essa palavra é para ceia, essa palavra é para ceia. Aí outras, essa aqui é para família, essa aqui é para libertação, essa aqui é para prosperidade. As mensagens que Deus vai dando, eu anoto, família, domingo, santa ceia. E essa aqui, digamos assim, seria uma mensagem para ceia. Mas aí na madrugada, orando, falando com Deus, Deus mostrou, não, é hoje. Então, irmãos, quero falar com você de algo muito importante: o poder destruidor da mágoa. Gálatas capítulo 5, vamos lá? Gálatas capítulo de número 5. Amigos de casa que nos assistem pela rede, que Deus abençoe nesse dia. E você pode se programar para estar conosco aqui hoje, né? Hoje, domingo, dia 24 de fevereiro. O último domingo do mês de fevereiro está indo embora. E eu quero que vocês se programem para estar comigo aqui. Eu falei que de mês, fevereiro, né? Hoje, 24 de fevereiro, último domingo do mês, você pode se programar para estar conosco. Ainda teremos às 10, às 2, às 5 e às 7 horas da noite. Venha, Deus tem uma bênção especial para você. Estamos nos preparando para essa semana que vai ser especial. Quarta-feira da família e quinta-feira do dia do socorro, meu irmão. Olha, vai ser especial. Gálatas capítulo 5. Digo, porém, andai no Espírito e jamais, tem alguma tradução que diz assim, e nunca satisfareis a concupiscência, o desejo da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são, vamos lá, versículo 19, são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas, o quê? Irmãos, a pessoa que pratica essas obras da carne, a pessoa que pratica isso, a pessoa que pratica esse pecado, irmãos, ela não vai herdar o reino dos céus, ela não vai herdar o reino de Deus. Irmão, o que eu quero que você entenda, que as obras da carne, muitas delas são sentimentos, e são esses sentimentos que são fortes na vida de muitas pessoas. Irmão, são muitas pessoas que estão deixando a raiva, o ódio, a mágoa, o desejo de vingança, a ira dominá-la. Eu carrego esse sentimento por muito tempo. Muitas são as pessoas que estão carregando, irmãos, a mágoa, a raiva, esse sentimento contrário, há anos na vida dela. Estão carregando esse sentimento, estão carregando esse desejo, e essa pessoa que carrega esse sentimento, essa coisa carnal, diz aqui o versículo de número 21, só o finalzinho, 21. Já outrora vos preveni que o quê? Que não herdarão
o reino de Deus, os que tais coisas o quê? Quem praticar esses sentimentos, quem praticar essas obras, quem praticar esses desejos, não vai herdar. E se nós prestarmos atenção, irmãos, nas obras da carne, versículo 19, vamos ler novamente, 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias. Aí ele começa a classificar, olha essas coisas: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, que são grupos, invejas. Aí ele fala bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Se nós prestarmos atenção nesses sentimentos, nesses desejos, nessas obras da carne, a maioria delas está envolvido com o quê? Pessoal. Que pessoal? Inimizade, preste atenção. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Tudo isso está envolvido com sentimentos. Todas essas obras carnais estão envolvidas, irmãos, sentimento. O homem, ele é formado de sentimento, ele tem desejos, ele tem vontades, ele tem prazeres. O homem tem muita coisa, irmãos. E essas obras da carne, se nós deixarmos ela nos dominar, ela vai nos destruir. E além de nos destruir, essa pessoa não vai herdar o principal, o reino de Deus. Meu irmão, muitos vão perder a sua salvação, muitos não vão encontrar, irmãos, a Cristo, não vão poder estar no céu com o Salvador, porque estão alimentando, estão guardando o que? Esses sentimentos. Sentimentos que eram para ser esquecidos, sentimentos que eram para ser deixados para trás, sentimentos que eram para ser abandonados, irmãos, estão sendo guardados. Aquele sentimento, aquela coisa ruim, aquela podridão que era para você jogar fora, muitas guardam. Quer ver um exemplo? Digamos que você vê que a coisa da carne é do diabo, irmãos. Compra uma carne, um bife de manhã. Você vai de manhã no mercado, vai no açougue e compra 1 quilo de bife. Fala, moço, quero 1 quilo de bife, bate ele para mim, quero bem fininho, magro, sem gordura. Ele prepara tudo, e aí você, irmão, chega, vai preparar no almoço, deixa ali do lado da pia, deixa perto do fogão. Mas aí você vai fazer outras coisas, corre daqui, vai dali, não deu tempo de fazer o almoço. Aí depois surgiu outras coisas, à tarde não deu tempo nem de você preparar nada para janta. Aí, irmãos, você esqueceu da comida, esqueceu da fome, esqueceu do bife, esqueceu de tudo. À noite, 10 horas da noite, você lembra, meu Deus, o bife, a carne. E você vai ver aquele bife, aquela carne que você deixou lá, irmãos, ficou por lá de fora todo esse tempo. Como vai estar essa carne? Como que ela vai estar? Se ela não estragar, pelo menos ela vai estar já com o quê? Com cheiro forte. Já vai ficar com cheiro forte. E se você, mesmo que você lave, que você tempere bem aquela carne, se você fizer, ela fica com um gostinho estranho. Fica ou não fica? Fica. Por quê? Coisa da carne, passou o tempo. E geralmente, se a carne estragou, se apodreceu, o que você faz com a carne? Você dá para o cachorro. Você não faz isso? Você faz isso? Não faz isso. Quando a carne estragou, apodreceu, você faz o quê? Joga fora. Porque é podre. Esse é um sentimento da carne. Irmão, aquilo que é da carne, a ira, a raiva, o ódio, a mágoa, esses sentimentos que são carnais, tem que ser jogado o quê? Fora. Não é para ser guardado. Porque se você pega aquela carne já estragada e guarda na sua geladeira, o que vai acontecer, irmãos, com tudo que está na geladeira? Vai ficar podre. Você parece que você vai beber água e a água está com o cheiro da carne estragada. É assim ou não é? Quando você guarda coisa estragada, azeda, dentro da geladeira, você vai preparar uma salada, o tomate está com o cheiro daquela coisa.
Irmãos, quem está guardando esses sentimentos carnais, está o quê? Apodrecendo ou estragando a sua vida. Não estrague a sua vida. Não estrague a sua vida por causa de um sentimento. É alguém que magoou, alguém que te ofendeu, alguém, irmãos, que traiu você, alguém que não correspondeu à sua expectativa. Esses sentimentos, irmãos, jogue fora. Porque se você guardar, vai te prejudicar. Vai impedir o seu crescimento, vai impedir Deus de prosperar você, vai impedir, irmãos, de Deus agir na sua vida. Todos esses sentimentos vão fazer isso na vida da pessoa, vão acabar com ela, meu irmão. E sabe o que vai acontecer? Além dela não prosperar, não crescer, não ser abençoada aqui na terra, como disse aqui Paulo, irmãos, não vai herdar o quê? O reino de Deus. Ainda não vai para o céu. Ah, pastor, olha, eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou muito de Deus. Mas se você tem esse sentimento carnal, essa ira, essa raiva, esse sentimento maligno, que era para ter sido jogado fora, se você está guardando, meu irmão, vai te destruir. Vai impedir você. As pessoas, irmãos, que têm esse sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, aquela coisa de querer o mal da pessoa, ela não consegue enxergar as oportunidades. Ela não consegue enxergar o que está na frente dela. Ela não consegue enxergar, ver o que Deus preparou para ela. Quer ver alguém, irmãos, que por causa da mágoa, da raiva, do ódio, perdeu uma oportunidade? Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 6. Marcos 6,14. Quem encontrou, diga amém? Amém. Diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Para aqui, irmãos, vamos entender. Estavam comentando, falando de João Batista, que ele era profeta, que ele era Elias reencarnado, que ele era isso, que ele era aquilo outro e tal. E aí, irmãos, nessa história entra, a Bíblia conta só um pouquinho da história dela. A história de uma mulher chamada Herodias. Essa Herodias, irmãos, ela era casada, tem esse nome pelo fato de ser casada com Herodes, mas só que anteriormente, ela era casada com o irmão de Herodes, chamado o quê? Filipe. A Bíblia, eu procurei, eu pesquisei, eu procurei saber, não consegui. Eu não sei se Filipe morreu, se ele divorciou, separou, não sei o que aconteceu, mas eles terminaram o relacionamento. Ou não sei se ela ficou viúva, se Filipe morreu, não sei o que aconteceu. Só que ela agora não era mais mulher de Filipe. E agora ela estava casada com quem? Com Herodes. E aquilo perante Deus era o quê? Era pecado. E João Batista condenou. João Batista não, ele não aceitou, falando: não, essa união de vocês é de Deus, não. Deus não está nesse relacionamento. Isso aí não provém de Deus. E aquilo mexeu muito com ela. E ela ficou com um sentimento, irmãos, ficou achando, ficou pensando: esse carinha está pensando que ele é quem? Ele está achando que ele está falando com quem? O que esse rapaz está pensando? Um sentimento já começou a brotar em Herodias. Diz o versículo de número 16:
Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei. 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, por quanto Herodes se casara com ela, mandaram prender a João. 18. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do quê? De teu irmão. Você está errado. Isso é adultério. Você está adulterando. E 19. E Herodias o quê, irmãos? Lê aí, por favor, versículo 19. E Herodias o quê? O odiava, querendo o quê? Mas o quê? Olha o sentimento que surgiu dentro de Herodias: ódio. E uma vez com ódio, qual que era o desejo dela? Matar quem? João Batista. Qual o pecado de João Batista aqui na história? Não tem pecado. Ele simplesmente falou a verdade. Isso é errado. Deus não está nesse relacionamento. Meu irmão, já foi o bastante para mexer com ela. E às vezes, irmãos, as pessoas ficam com raiva, com ódio de alguém que fala a verdade. Alguém fica chateado, fica aborrecido com alguém que fala alguma coisa, por mais que às vezes não seja nem verdade. Por mais que às vezes não seja nem verdade o que alguém está falando. Meu irmão, por mais que seja uma mentira ou uma verdade que falarem acerca de você, não guarde os sentimentos. Não deixe a mágoa, o ódio, a raiva entrar. Está pensando que é quem? É alguém que fala alguma coisa para você. Às vezes a pessoa quer dar lição de moral, quer falar isso, quer falar aquilo. Às vezes você estando certo, irmãos, alguém vem falar coisas, porque isso, aquilo, outro. Você está pensando o quê? É isso que o diabo quer. A maneira do diabo agir, a maneira do diabo trabalhar hoje tem mudado. Tem mudado. As coisas estão passando, o tempo, as coisas estão evoluindo. Até a maneira do diabo agir tem mudado. Tem, meu irmão. O missionário sempre fala que nos anos 70, 80, parecia que o Brasil ia virar um terreiro de macumba. Eram músicas, eram isso, aquilo, entidades falando, cantando, cantores famosos cantando músicas, as entidades. Hoje já não se vê tanto falando mais. Macumba se encontrava direto. Me lembro de menino, me lembro pequeno, encontrava alguma coisa. Eu me lembro até hoje. Cheguei em casa, eu tinha mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, uns 8, 9 anos. Morava aqui no bairro do Carumbé, na antiga Vila Vertical. Eu achei uma vez, irmãos, numa encruzilhada, já tinha queimado tudo lá, mas não sabia. E eu vi 2 velas, uma vermelha e uma branca, e achei bonito. Peguei, levei para casa. Achei assim, irmão, na esquina. E levei e falei: mãe, olha. Você lembra que antigamente, irmão, cachorro não podia fazer xixi no poste que acabava a luz antigamente. Era séria a coisa, não é? Era armar o tempo, acabava a luz. Se relampeasse, acabava a luz. Você lembra que antigamente as máquinas fotográficas, o flash era um negocinho que ficava em cima da câmera? Se batesse uma foto que o flash piscasse, já acabava a luz, porque já pensava que era relâmpago. Era feia a coisa. Aí eu achei essa vela e falei: vou levar para casa. Acaba a luz sempre. Aí eu falei: mãe, eu trouxe. Quando acaba a luz já temos vela. Minha mãe: menino, o que é isso? A vela, mãe? Que vela que você achou? Ali na esquina. Isso é macumba. E eu sabia lá o que era macumba? Não sabia. Não sabia, não conhecia. Isso assim, mas como que estava? Tinha uns negócios lá. Eu peguei só a vela que eu achei bonito. Menino, meu Deus do céu, joga fora. E não sei o que, lava a sua mão, benze seu corpo, isso, aquilo, outro. Você trombava com macumba por aí, não era brincadeira. Hoje não. Ainda aparece umas macumba aí perdidas de vez em quando, mas não é mais. Então o diabo, ele tem mudado a maneira, a estratégia dele agir. Como que ele tem agido nos dias de hoje? No sentimento das pessoas, fazendo as pessoas ficarem com raiva, com ódio, com rancor, fazendo as pessoas, irmãos, ter sentimentos de desejos de vingança, fazendo com que a pessoa fique com esse desejo, com esse sentimento: rapaz, se não é meu, não vai ser de ninguém, se não é meu, é isso, é aquilo, outro e tal. São esses sentimentos, irmãos, que o diabo está implantando, está colocando no coração de muitos ímpios,
E não se assuste não, até de crente, até de muitos cristãos, estão guardando esse sentimento, guardando essa raiva, guardando uma mágoa, guardando isso. Meu irmão, cuidado, porque esse sentimento maligno, esse sentimento carnal que é podre, que você guarda, vai apodrecer toda a sua vida, estraga todo o seu futuro, estraga seu casamento, estraga a sua vida, vai prejudicar. Herodias já com raiva, Herodias já com ódio, diz o versículo de número 19, e Herodias o odiava querendo matá-lo, e não o quê? E não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares, os príncipes da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e os seus convivas, os seus convidados. Então disse o rei a Jó, olha o que o rei disse a ela: pede-me o que quiseres que eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu o quê? Herodes ficou encantado com a dança da menina. Herodes ficou, irmãos, assim de boca aberto. A filha de Herodias entra dançando, fazendo seus passos, e ele se encanta com aquela dança, ele se encanta com a moça. E ali, irmãos, ele fala algo já precipitado: minha menina, pede o que você quiser que eu vou te dar. Se você, até juro, hein? Se você pedir metade do meu reino, eu te dou. Eu te dou, vou te dar metade do meu reino. 24. Saindo ela, perguntou a quem? A sua mãe: que pedirei? E esta respondeu o que, irmãos? A cabeça de João Batista. Meu irmão, quando essa menina vê, irmãos, uma oportunidade, uma porta se abriu diante dela, a oportunidade da vida, ela mudou a história da vida dela. Ela poderia se tornar princesa, duquesa, poderia tornar-se a mulher mais rica, meu irmão, da face da terra. Poderia ser uma mulher, meu irmão, mas muito bem sucedida. Poderia ter fortuna, dinheiro, glória, joias. Poderia, irmãos, ser a mulher. Se existe o homem que é o cara, ela ia ser a mulher. Pede, pode pedir. Eu vou dar o que você quiser. É ouro, é prata, é diamante, são joias. Pede que eu vou te dar. Espera aí, moço, eu vou consultar minha mãe. E a mãe dela estava cheia do quê? De ódio. Aqui vale uma dica: cuidado para quem você anda pedindo conselhos, irmãos. Cuidado com as pessoas que você anda, irmãos, se aconselhando, perguntando: o que você acha? O que você me diz? Porque pode uma pessoa estar com ódio, com raiva de alguém e conseguir o quê? Envenenar você. Cuidado, meu irmão, é sério. Mãe, a senhora não sabe o que aconteceu? Fala, minha filha. Mãe, o rei falou para mim, mãe, o que eu quiser, mãe, a senhora imaginou? Nós poderemos andar com as melhores roupas, nós poderemos ter os melhores perfumes, as melhores especiarias, nós podemos ter o melhor, mãe. Mãe, a senhora imagina, mãe, a senhora está entendendo o que está acontecendo? Irmão, entenda a grandiosidade disso. Parece a história do Aladim. O gênio da lâmpada mágica fala: você só tem um pedido, e o que você pediu eu vou te dar. Meu irmão, imagina isso acontecendo para você. Alguém chega e fala assim, um milionário, irmãos, chega e fala assim: olha, eu gostei de você e vou te ajudar. Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Não dá nem para imaginar, né, pastor? Meu Deus do céu, o que eu peço? Irmão, o que quiser, meu irmão. Até a metade do reino, se pedir, eu dou.
Ela, acho que imagino, ficou estarrecida, perplexa com a grandiosidade da oportunidade. Ela vai perguntar para quem? Para a mãe. Ô mãe, o que a senhora acha? O que eu peço? Ele falou que o que eu quiser, posso pedir que ele vai me dar. O que o senhor acha? O que a senhora acha, mãe? E a mãe envenenada, cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de podridão, cheia de lixo do diabo, porque esses sentimentos são lixos do diabo. O que ela diz para a filha? Minha filha, eu quero o quê? A cabeça de João Batista. A filha poderia falar muito bem: mãe, cabeça não compra vestido, cabeça não compra roupa. Mas cabeça, mas para quê, mãe? Não, porque eu estou com ódio desse cara, eu estou com a raiva desse João Batista, não quero nem ver a cara dele. Me dá até um arrepio só de ouvir falar o nome dele. E às vezes esses sentimentos estão dentro da pessoa. Pastor, é só eu olhar para aquele cara, pastor. Irmãos, o diabo está te envenenando. O diabo está envenenando muitas pessoas. O diabo tem envenenado muita gente. E as pessoas são envenenadas que ela nem consegue ver, ela nem consegue notar, ela não consegue enxergar. Ela assusta: não, mas eu tenho razão, eu fui atraída. Esse cidadão, você tem que pagar mesmo, tem que sofrer. Eu quero ver ele ali, rastejando, eu quero ver ele ali, tá pensando o quê? Eu quero que ele sofra como eu sofri, quero que ele passe o que eu passei. Irmãos, esses sentimentos estão destruindo. Os que praticam tais coisas, o que não herdarão o reino de Deus. Não pratique a ira, não pratique o ódio, não pratique a raiva, não pratique esses sentimentos, não pratique isso, meu irmão. Joga fora esse lixo, joga fora essa coisa ruim, essa podridão. Joga fora da sua vida, não fica guardando isso não. Na sua cabeça você fica pensando: o dia que ainda hei de ver fulano se dá mal. Pastor, aqui se faz, aqui se paga. Bem que Jesus disse: ai daquele que mexer, ai disso. Alguns até espiritualizam a coisa. Irmão, não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós condenarmos, não cabe a nós fazermos juízo aqui em terra. Não cabe a nós. Cabe a nós simplesmente o quê? Orar. Jesus te explicou: não, você tem que orar por quem te persegue, por quem te maldiz, amar quem errou. Amar, não é amar de ir lá e ficar de amores, não, é só amar, pode amar de longe. Tem como amar de longe? Tem. Jesus, eu perdoo essa pessoa, não tem nenhum sentimento de raiva não, está perdoado. Mas ela me humilhou, me maltratou, eu perdi dinheiro por causa dela. Jesus, está perdoado. Mas não tem como mais a gente ser amigo. Você não precisa ser amigo da pessoa novamente, você não precisa conviver com a pessoa, você precisa apenas perdoar, você precisa apenas esquecer. Pastor, então quer dizer que eu tenho que voltar a ser amiguinho? Eu tenho que voltar com meu ex-marido, minha ex-mulher? Não estou dizendo isso. Eu quero que você livre-se apenas desse sentimento. Livre-se desse sentimento. Livre-se dessa mágoa. Livre-se dessa raiva. Não queira, irmãos. Herodias: mãe, o que eu peço? Eu quero a cabeça desse cara. Mas por que, mãe? Não interessa, eu quero. Mas mãe, nós não vamos ter outra oportunidade, mãe. Nós vamos fazer fortuna. Nós podemos comprar uma casa, um terreno, podemos comprar hectares de terra, mãe. Quero a cabeça de João Batista. Mas mãe, já falei, a cabeça de João Batista. Irmão, passou uma oportunidade diante delas. Passou uma oportunidade diante das duas, irmãos, que não voltou de novo. Oportunidades, às vezes, não voltam. E esse sentimento faz as pessoas o quê? Perderem essas oportunidades. Meu amado, o que eu quero que você entenda nessa manhã, que essa mágoa, essas obras da carne, são destruidoras para aqueles que a carregam. Não carregue esse sentimento.
Isso é morte que você carrega dentro de você. São sentimentos que você carrega que vão destruir a sua vida. Que era a cabeça de João Batista. O que aconteceu? 25. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de... E entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis o quê? Irmãos, o próprio Herodes, o próprio rei ficou, meu Deus, nunca que ele ia imaginar uma coisa dessa. Ele estava pensando, poxa, ela vai pedir, menina, vai pedir o quê? Roupa, joia, perfume, carro. Se fosse nos tempos de hoje, o que ia pedir? Não, eu quero um carro do ano, quero um carro possante, isso, aquilo, outro, as melhores roupas, só roupas de marca, de grife. Eu quero bolsas, as melhores bolsas do mundo. Quero Vitor Hugo, Louis Vuitton, isso, mais aquilo outro, só original. Já pensou? Sapatos de todos os tipos e marcas, alto, baixo, isso, eu não entendo muito de sapato de mulher não, porque cada um tem um nome, cada um tem um jeito, cada um tem um tempo de usar. Eu conheço só rasteirinha, esse eu conheço. Ele estava preparado, irmãos, para entregar para ela o que ela quisesse, mas ela pede o quê? Cabeça de João Batista. E aí eu fico imaginando Herodes: minha filha, você tem certeza que você quer? Mas por que você quer? Ah, é mamãe. Mamãe que está desejando isso aí. Eu falei para ela: mas mamãe, cabeça, para que nós vamos fazer depois com a cabeça de João Batista? Numa bandeja? Não dá para vender, não dá para fazer nada. O que a senhora quer? Mas ela está chateada com ele. Irmão, tem gente que faz por causa de outro sentimento. É a mãe que joga o filho contra o pai. É o pai que joga o filho contra a mãe. Esses sentimentos malignos destroem. Você nem vê mesmo. Não faça isso. Faz isso não, meu irmão. Minha irmã, Deus está falando sério conosco hoje aqui. Os que praticam esses sentimentos, o quê? Não herdarão o reino de Deus. Não pratique esses sentimentos. Não pratique essa raiva. Pastor, mas só eu sei. Pastor, só eu e Jesus sabemos o que eu passei na vida, as humilhações que o Senhor me fez passar. Só Deus sabe, pastor, o que essa mulher fez para mim. Até faca ela já puxou, já falou, já quis me matar. Pastor, se Jesus pudesse mostrar, falar: irmão, não alimenta esse sentimento não. Os que tais coisas praticam não vão herdar o reino. São esses sentimentos. Nós preocupamos com prostituição, preocupamos com vício, preocupamos com palavras, mas às vezes esquecemos de nos preocupar com sentimentos. Pastor, não fala mais essas coisas não, mas tem que cuidar do sentimento também, irmão. Tem que cuidar do sentimento para não fazer isso, para não desejar. O que você quer, menina? A cabeça. Mas você tem certeza? Mamãe, não sei que mamãe, que raiva que é essa que ele tem. Que ódio. E Herodes, para você ter uma ideia, se entristeceu, irmãos, a ponto de falar: meu Deus, não. Eu tenho respeito por João Batista, eu sei quem é ele, era profeta, mas ele jurou, mas ele prometeu. E o que aconteceu? 27. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. E ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, a sua mãe. E os seus discípulos, e os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. E aí a Bíblia fala o que ela fez com a cabeça? Não fala nada. Ela simplesmente, irmãos, imagino quando a menina chegou para levar: mãe, está aqui que a senhora pediu.
Bem feito. Toma. Falei para você, você mexeu com a pessoa errada. Quantos que faz isso, né? Você não sabe o que você está mexendo. Você vai fazer o quê? Tenta para ver. Ah, você está me ameaçando? Entenda como você quiser. Faz isso não, irmão. Faz isso não. Você está envenenando sua vida. Você está envenenando seu ministério. Está envenenando seu casamento. Sua vida financeira não vai. Herodias continuou, irmãos, sem nada. E ela só com aquele sentimento de vingança. Pega a cabeça e joga por lá. E aí a Bíblia não fala mais da história dela. Ela some, desaparece. A oportunidade que ela poderia ter, poderia mudar a história da vida dela, virar uma mulher rica, milionária, virar uma mulher bem-sucedida na vida, mas por causa de um sentimento, por causa de uma raiva, meu irmão, acaba ali a história dela. E quantos que tem isso? Um desejo de vingança, uma raiva, um ódio. Outro, irmãos, eu vou só comentar. Amazias, rei, jovem, assumiu o trono, viu que seu pai foi morto. E os homens que mataram, que planejaram matar o pai dele, irmãos, quando ele assumiu o trono, uma vez confirmado o trono, você leia depois lá, 2 Crônicas 25, uma vez confirmado o trono no seu reino, Amazias o quê? Matou os homens que mataram seu pai. Sentimento de vingança. E você sabe como que terminou Amazias? Sem nada. Ele tomou um golpe, meu irmão. Ele foi se aliar com com outro reino. E ali, meu irmão, o reino levantou-se contra ele, roubou, saqueou. Sabe como terminou Amazias? Sem nada. As pessoas que guardam, que ficam, irmãos, semeando, ficam sustentando, alimentando esses sentimentos, terminam sem nada. Não fazem história. Ninguém. Vou falar, irmão, não vou deixar a Bíblia de lado. Vamos falar de um homem aí que tentou dominar o mundo. Hitler. Que tinha aquele ódio, que fez isso, que matou lá os judeus e tanta coisa, e isso, aquela coisa e tal, aquele sentimento, vamos dominar isso, aquilo outro, o que tem que predominar é a classe branca, e o resto tem que matar isso, aquilo outro. Como terminou ele? Como terminou a história dele? Acabou. Aí eu pergunto, você tem Adolf Hitler, né? Que era o nome dele. Que mãe que coloca o nome de filho de Hitler? Só quem não conhece a história. Porque quem conhece nunca vai querer colocar um nome de uma pessoa dessa no filho. Pastor, eu conheço um Hitler, mas talvez é alguém que achou bonito, né? Qual que é o nome? Eu gostei desse nome, Hitler. Nem sabe o que é. Qual pai que fica colocando o nome do filho dele de Caim? Caim, você não coloca o nome dele nem de cachorro. Você já viu alguém chamando para ele? Vem, Caim. Não, sério, irmão? Tem? As pessoas querem colocar o nome de quem? Davi, de Lucas, né? Moisés, Elias, Abraão. Ninguém quer colocar o nome de filho de Caim. Herodias. Meu irmão, não guarda não. Não alimente esse sentimento. Uma pessoa que tinha tudo, meu irmão, para odiar, para ter raiva, para ter ódio da sua família, da sua esposa. Sabe quem? Gênesis 4. Vamos lá, rapidinho. Primeiro livro da Bíblia. Não viva, irmãos, não aceite esse sentimento. Quer ver? Um homem que não aceitou esse sentimento. Gênesis 4. Adão e Eva, eles haviam sido expulsos do jardim do paraíso. Eles haviam sido colocados para fora do Éden. E, irmãos, se nós formos olhar assim com os olhos humanos, o erro foi de Adão. O erro foi de Adão de aceitar. Deus havia falado, era com ele. Nós não podemos atribuir o erro a Eva. Nós não podemos colocar ela como culpada. Culpa da mulher. Biblicamente falando, é errado. Não é. Mas se você fosse olhar com os olhos de juiz que você tem, que nós temos, com os olhos de juiz, com os olhos disso, daquilo outro que a gente olha e fala, culpado nessa história. Culpado nessa história é ela,
É a Eva? Por que ela tinha que ficar dando ouvido à serpente? Mas onde é que estava o marido, na hora que Eva estava sozinha? Onde estava? E aí, meu irmão, eles foram expulsos do jardim. E expulsos do jardim, irmãos, morando agora fora do paraíso, morando agora fora do Éden. Imagina Adão olhando para a mulher dele. Eu não pedi para ter você. Pergunto, Adão pediu mulher? Pediu ou não pediu? Não. Adão não pediu mulher. Deus viu que ele estava feliz da vida e falou: Adão, você está muito feliz. Você está muito alegre, Adão. Dorme aí, Adão. Dorme aí que eu vou fazer uma coisa boa para você. Ele não pediu. Imagina, irmãos, ele expulso do paraíso, do Éden. Ele olhando o Éden, um jardim lá, um anjo com uma espada nas mãos, guardando o caminho para ninguém entrar. Ei, Jesus. Guardando o caminho para ninguém entrar. Ele olhava de longe: eu não posso entrar. Imagina o Adão perguntando para o anjo: culpa de quem? Culpa dessa mulher. Tudo que eu estou passando é culpa dela. Se não fosse ela ficar aí conversando, escutando, querendo isso, querendo aquilo, pegar aquele maldito fruto, maldita hora que eu fui pegar aquele fruto, mas também ela que foi me dar. Ela falou que não tinha problema comer, que ela não morreu. Ele poderia atribuir culpa a ela. Ele poderia, meu irmão, Adão poderia ter um sentimento de ódio, poderia ter um sentimento de raiva, de irmão, de querer esganar a sua mulher. Mas sabe o que ele faz? Versículo 1. E coabitou o homem com quem? Com Eva. Quando eles estavam no jardim, ela era chamada do quê? Quando eles estavam dentro do Éden, Adão chamava ela do quê? Varoa. Mas depois que eles saem do jardim, ele chama ela do quê? Eva. Significa o quê? Vida. Irmão, Adão saiu do paraíso, saiu do Éden, mas não carregou o sentimento de ódio, de raiva, não descontou tudo na mulher dele. Tem gente que, irmãos, coabitou o homem com Eva, Adão com Eva. Vida, chama ela, ô minha vida. Tem maridos aí que chamam a esposa dele de cada coisa. Tem marido aí que chama a mulher dele de cada nome. E tem mulher também que chama o marido de cada nome também. É culpa, é traste, é isso, é não sei aquilo, é essa coisa, essa coisa, esse trem, esse troço. Ele não guardou um sentimento. Quando ele perde o seu filho Abel, ele coabita novamente com a mulher dele, e aí tem quem? Sete. Não guardou mágoa, ódio do seu filho Caim. Por isso que ele teve um outro filho, que diz a Bíblia que através de... Lê o versículo de número 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou o que, irmãos? A invocar o que? O filho que nasceu de Adão e Eva, irmãos, depois da morte de Caim, chamava-se Sete. E por causa de, através de Sete, que as pessoas voltaram a invocar o nome de quem? Do Senhor. Imagina, irmãos, se nasce um filho do ódio, da raiva de Adão, mas nasceu alguém que ia fazer o que? Trazer o nome de Deus de volta. Ô meu irmão, não guarde os sentimentos. Gere frutos, gere filhos que vão buscar, que vão adorar, que vão invocar a Deus. Faça com que seus filhos, irmãos, possam ser aqueles que vão andar na presença de Deus. Meu filho, esse seu pai, essa sua mãe, olha esse minha filha, olha isso, aquilo. Não chama ele de pai não. Não chama ele de pai não. Não chama aquela mulher de mãe não. Ou é o pai que chega e encontra a filha: sua mãe está falando de mim? O que sua mãe falou lá? Sua mãe é uma bruxa. Sua mãe é isso, sua mãe é aquilo.
Aquele homem que está com sua mãe, aquele lá não presta, não vale nada. Faz isso não, irmão. Faz isso não. Não alimente esses sentimentos, porque o maior prejudicado nessa história é você. Agora vejamos alguém, irmãos, que venceu todos esses sentimentos e pôde, irmãos, Lucas capítulo 23, vamos lá. Em Lucas 23, Evangelho de Lucas capítulo 23, versículo de número 33. Quem encontrou, diga amém. A crucificação. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, olha o que Jesus dizia na cruz, pendurado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que? Não sabem o que fazem. Aqui basta para a gente. Jesus foi humilhado, apanhou, chicoteado, uma coroa de espinho na cabeça, quebraram suas costelas, rasgaram seu corpo, humilhado, cuspiram, zombaram, para aquele que só fez o bem. E qual foi o pecado de Jesus? Nenhum. Acusando ele de crime que não cometeu, acusando ele de coisas que não existiam. Maldito, mentiroso, salvou muitos, quero ver se salvar. Meu irmão, Jesus, quantas pessoas que Jesus ajudou, que estavam depois lá, crucificam, mata esse mentiroso. Quantas pessoas que Jesus alimentou, irmão, que estavam depois lá, não vale nada, mentiroso, picareta, ladrão. Pessoas que Jesus ajudou, e além de tudo ainda abandonado pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Onde estavam os discípulos na hora que Jesus carregava a sua cruz? Ele procura cadê Pedro? Cadê João? Cadê Filipe, Bartolomeu? Cadê eles? Onde estão? Tomé, cadê esse povo? Onde estavam? Nenhum. Ninguém por perto. Ah, meu irmão, Jesus poderia ficar com muita raiva. Jesus poderia ficar ali com ódio. Esse povo vai ver. Ah, esse povo vai ver. Tintim por de vamos. Vai. Imagina ele crucificado lá de braços abertos, irmãos, olhando para o povo, todo mundo xingando, falando e se excomungando, praguejando, falando dele, isso, aquilo, outro. E ele pensando assim: Pai, eu volto. Vou voltar com 2 anjos aqui, vou acabar com esse povo. Estão pensando o quê? Irmãos, Jesus só pôde ressuscitar porque morreu sem levar um sentimento maligno. Crucificado na cruz, o que ele diz? Vamos lá, versículo de número 34. Contudo, Jesus lhe dizia, o que Jesus dizia, irmãos? Pai, todo mundo, vamos lá, leiam comigo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Temos que aprender a perdoar. Ele não sabe o que está falando. Pastor, falaram assim, assado de mim, da minha pessoa. Pastor, estão falando. Pastor, ele não sabe o que fala. É verdade? Não é. Ele não sabe o que fala. Perdoa. E quando Jesus faz isso, aí ele morre, né? Tem a sua morte. Aí ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste? Entrega seu espírito e morre. Mas, capítulo 24, versículo 1. Isso era numa sexta. No primeiro dia da semana, 3 dias depois, num domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Jesus tinha morrido, sepultaram. As mulheres foram embalsamar, preparar o corpo de Jesus, né, para o enterro, isso, aquilo, outro e tal, nesse tempo. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus.
aconteceu que perplexas, e a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que, irmãos? O que vive? O que está vivo não está mais no meio de quem? Dos mortos. 6. Ele não está aqui, mas o que? Ressuscitou. Diga glória a Deus. Meu irmão, quem não perdoa continua morto. Jesus não estava mais entre os mortos. Quem não esquece continua morto espiritualmente. A pessoa que não sabe perdoar, a pessoa que não sabe esquecer, a pessoa que não sabe liberar o perdão, vai continuar morta, sepultada. Quer ressuscitar os seus sonhos? Quer ressuscitar, meu irmão, aquilo que Deus te prometeu? Aprenda a perdoar. Aprenda a esquecer. É fácil? Não é, mas também não é impossível. Quer ressuscitar a sua vida financeira? Quer ressuscitar o seu ego, a sua moral? Tem uns que já estão para baixo, está depressivo, pastor, não presta, não sei que nada, eu não vou ser feliz. Novo, 20 e poucos anos, pensando que nunca vai casar, que nunca vai ser feliz. Já tive 2 decepções amorosas, pastor, não sei mais o que eu faço. Esqueça. Ressuscita sua vida. Deus não quer no fundo do sepulcro. Deus quer você vivo. Diga amém. Deus não quer você numa caverna, num buraco. Deus quer você vivo. Irmão, não morra junto com os seus sentimentos. Aqueles irmãos que praticam tais coisas não herdarão o quê? O reino. Mas quem perdoa, quem ama, quem esquece, esse sim vai o quê? Como disse o Senhor a um daqueles malfeitores. Volta só no versículo 39, no capítulo 23. Diz assim, ó: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? O Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram, mas este nem o mal fez. 42, e acrescentou: Jesus, olha o que ele pediu: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? Meu irmão, o homem que reconheceu Jesus na morte foi para onde? Céu. Salvação garantida, meu irmão. Quem é que está garantido para ele que ele vai para o céu? Na hora, meu amigo, ainda hoje, daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar lá. Oh, meu amado. Irmão, não viva com esses sentimentos, carregando a raiva, o ódio, a mágoa. Não leve, porque se você morrer levando esse sentimento, não pode herdar o reino dos céus. Se eu morrer, se seu pai vier aqui, eu levanto daqui. Tem gente que fala assim? Eu não tenho. Se aquelazinha vier, não, eu vou morrer. Mas se ela vier e vocês não fizerem nada, eu volto para puxar seu pé. A volta vai voltar muito, né? Se eu morrer, quero que venham todos os meus amigos, mas não chama. Não chama. É meu desejo. Já está garantindo a sentença do inferno. Meu irmão, não leve esses sentimentos. É fácil perdoar, esquecer? Não é. Mas também não é impossível. Para Deus ressuscitar, para Deus fazer, tirar da caverna, tirar do buraco, tirar da cova, tem que fazer o que, irmãos? Perdoar, esquecer. Paulo foi bem claro quando disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas para trás fico. Não é fácil esquecer do que você já passou. Não é fácil você esquecer do que já fizeram para você. Não é fácil você esquecer, irmãos. Só você sabe o que passou, mas tem que praticar, tem que esquecer, porque assim nós vamos poder estar o quê? Ainda hoje, daqui a um tempo, estaremos com ele aonde? No reino, no paraíso. Só pode estar no paraíso, irmãos, aquele que morre, mas sem levar as obras da carne.
É morrendo, irmãos. Vai chegar o nosso tempo, ninguém vai ficar para semente. Vai chegar a nossa época. E quando chegar, vamos partir, ó. Pai, todos que me fizeram, que magoaram, que me criticaram, que zombaram, que riram, Jesus, eu perdoo todos eles. Está perdoado, Jesus. E aí, meu irmão, você pode ir para o paraíso. Mas se não, o inferno é o lugar de muitos. Não alimente o sentimento. É fácil? Não é. É fácil perdoar? Não é. É fácil esquecer? Não é. Mas não é impossível. Se ele falou, meu irmão, então nós podemos. Nós podemos praticar o perdão, nós podemos esquecer, nós podemos perdoar. Para quê, irmão? Para poder ressuscitar os nossos sonhos, nossa vida em nome de Cristo. Para termos o paraíso, é para aqueles, irmãos, que não levam esses sentimentos com ele. Paraíso é para aqueles que estarão limpos de coração. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, vamos fazer uma oração. Põe a mão no coração, feche seus olhos. Pai, foi esta palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje. Foi essa palavra que o Senhor deu ao meu coração, meu Deus, nesse dia, na madrugada. E peço a Ti, ó Deus, que possa estar falando, ministrando ao coração de cada pessoa. Ó meu Deus, essa destruição é a morte, a doença que tem destruído algumas pessoas. Meu Deus, tem pessoas que estão no vermelho por causa de raiva. Tem pessoas que financeiramente não crescem, não desenvolvem por causa de raiva, por causa de ódio. Oh meu Deus, em um nome de Jesus, perdoa, Pai. Perdoa cada um dos seus filhos. Perdoa esse homem, perdoa essa mulher. Meu Deus, esse que está pedindo perdão e esse que está liberando perdão. Meu irmão, você tem que pedir perdão e liberar o perdão. Temos que aprender a recebermos o perdão, mas darmos o perdão. Oh Deus, nosso Senhor falou conosco que nós não podemos alimentar esses sentimentos, meu Pai. Nós não podemos alimentar esses sentimentos que são obras da carne. Pai, no nome do Senhor Jesus, em o nome do Teu Filho amado Jesus, Deus, que o Senhor possa agir na vida de cada pessoa. Mostra para ela, meu Deus, onde ela está carregando uma podridão. Meu Deus, mostra para essa pessoa onde tem um lixo escondido. Mostra para essa pessoa, meu Deus, aonde ela ainda guarda um sentimento, aonde ela ainda guarda uma raiva, onde ela guarda. Ela vê a pessoa com os outros olhos. Ela vê a pessoa com um olhar de pecado. Ela vê a pessoa com um olhar, meu Deus, de ficar julgando, de ficar falando, de ficar questionando. Ah, meu Deus, perdoa nossas falhas. Perdoa, Jesus, todos esses sentimentos nossos. Nós somos carnais. Oh Deus, o Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes somos fracos nesse lado, guardando mágoa, ficamos com raiva, o semblante cai. Ah, meu Deus, não deixe isso acontecer conosco. Não nos deixes cair nessa tentação, Pai. Não deixe essa pessoa, não deixe essa mãe, meu Deus, cair nessa tentação da raiva. Herodias, meu Deus, oh meu Pai, a oportunidade que ela perdeu, desperdiçou por causa de uma raiva, por causa de um ódio de João Batista. E quantos andam com ódio, com raiva? Ah, meu Deus, quantos estão com esse sentimento maligno? Quantos estão agindo dessa forma, dessa maneira? Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos erros. Em o nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos teus filhos. Tem misericórdia de cada um, meu Deus, que aqui ora, que fala com o Senhor nesse dia, que fala com o Senhor nesta hora. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa manhã. Levante as mãos aos céus e diga: Pai, perdoa-me de todos os meus pecados. Diga: meu Deus, e eu perdoo os meus ofensores. O que errou contra mim, eu perdoo a todos. Diga: Pai, nesta manhã eu libero o perdão a tudo e para todos, no nome de Jesus. Pois eu não quero morrer na condenação. Que o meu dia chegue, mas chegue com a salvação. O paraíso é o meu lugar. Diga obrigado, Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Vitória
Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará.